Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, né? Mais uma vez para nossa reflexão da palavra de Deus nessa quarta-feira, né? Você pega aí a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós queremos falar nesse dia sobre o tema Seja Forte no Senhor. O tema Seja Forte no Senhor. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus, né? Que está escrito no livro de Josué. Josué, no capítulo 14 e no versos 11. Diz assim a palavra de Deus em Josué, no capítulo 14, no versos 11, diz assim: ainda estou tão forte como nos dias em que Moisés me enviou, tendo agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Veja bem, nosso tema é Seja Forte no Senhor. Nós vemos aqui no livro de Josué, no capítulo 14, no versos 11, Caleb, a Bíblia diz que os filhos de Israel se juntaram em Gilgal. E juntaram-se em Gilgal, junto estava Caleb. Caleb, aquele homem que havia, junto com Josué e mais 10 espias, ido até a terra prometida. A Bíblia diz que Caleb, ele tinha 45 anos, ou 40 anos, se eu não me engano. E agora já se havia passado 45 anos. Então ele já estava com 85 anos. E a Bíblia diz que agora ele se ajunta ali em Gilgal e diz para Josué para que separasse as terras, né? Para que separasse e desse a parte dele, para que ele pudesse então estar ali com a sua família, porque Caleb era um líder tribal, e ali ele está ali com o seu povo, a sua descendência. Então eles se juntaram ali. Caleb estava com 85 anos, e ele diz para Josué: olha, já se passaram muitos anos, porém eu continuo com a mesma força de quando Moisés nos enviou até a espiar a terra prometida, a Canaã. Já havia passado muitos anos, mas a força dele estava no Senhor. A força dele não estava nas coisas que ele havia obtido, mas a força que ele diz aqui estava voltado para o Senhor. E ele, depois de muitos anos, agora já com 85 anos, ele diz assim: olha, ainda continuo com o mesmo vigor para ir à guerra. Quer dizer, ele diz assim: olha, se tiver outras lutas, outras batalhas, eu ainda estou firme e forte para guerrear em nome de Jesus. Com o mesmo vigor Caleb estava. E a Bíblia diz aqui que existia também mais um homem, que a força dele não estava nas pessoas. A Bíblia nos relata no Velho Testamento que existia mais uma pessoa que confiava em Deus e que esperava em Deus, e que tudo que ele fazia era direcionado pelo Senhor. A Bíblia diz aqui, olha, em 1 Samuel, você pode abrir depois aí na sua casa, meditar. 1 Samuel, no capítulo 30 e no verso 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclac, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb, Ziclac, e havia então incendiado a sua cidade. Veja bem,
Às vezes, nós entramos em batalhas que não são para nós entrarmos. Às vezes você entra em guerras espirituais que não é para você entrar. Davi, ele deixou o acampamento em Ziclac, deixou o acampamento e foi guerrear uma guerra que nem era dele. Ele foi guerrear uma guerra que não era dele. Porém, Deus estava com Davi. Deus estava com Davi. Davi era direcionado por Deus. Ele ganhou a guerra. Mas a Bíblia diz que quando ele volta para Ziclac, onde eles estavam acampados, a Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar, na sua cidade, na sua aldeia, onde eles estavam acampados, lá em Ziclac, a Bíblia diz que os amalequitas, enquanto eles foram guerrear uma guerra que não era deles, os amalequitas vieram e saquearam a sua casa, queimaram toda a casa, levaram as filhas de Davi, os filhos dos soldados, tudo que pertencia a eles levaram consigo. E eles olham de longe e vê aquela cidade destruída, aquele lugar, a sua casa destruída. Às vezes, nós guerreamos guerras que não são para nós guerrearmos, entramos em batalha espiritual sem termos condições de entrarmos, estrutura espiritual para entrar, e às vezes nós sofremos retaliações. O que Davi sofreu aqui foi retaliação do inimigo, por guerrear guerras que não são suas, por entrar em territórios que Deus não havia falado para ele fazer. Porém, Deus não deixou de estar com Davi. Deus estava com Davi na guerra. Davi venceu a guerra. Porém, a sua casa ficou desprotegida. Então a Bíblia diz aqui que Davi, ele olhando aquela situação, está aqui, ó, em 1 Samuel, no capítulo 36 e no verso 6, diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Por isso que o nosso tema é fortalecei no Senhor. Quando vem a luta, quando vem a provação, em quem nós iremos nos fortalecer? Será que você vai se fortalecer nas pessoas que estão ao seu redor? Será que você vai se fortalecer na promessa de alguém que vai fazer algo por você ou que vai acontecer algo? A Bíblia diz que Davi, ele diz nos Salmos: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, em todo tempo, Davi, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Por mais que Davi pudesse errar, mas ele sabia que Deus poderia mudar a situação. Deus poderia mudar. Davi, agora ele olha e vê que cidade destruída, os seus valentes, que eram soldados que foram com ele na guerra, se revoltaram contra ele, e a Bíblia diz que até apedrejar ele queria. Mas a Bíblia diz que Davi, na hora da angústia, na hora do vento, na hora da provação, ele se apegou com Deus. Na hora do vento, na hora da provação, irmãos, o melhor caminho é se apegar com o Senhor. A melhor solução não é esperar outras pessoas. É você mesmo se apegar, se chegar a Deus. Porque a Bíblia diz: chegai-vos a mim
e eu chegarei a vós. Então, a melhor maneira é se chegar a Deus. Como que Davi, naquele momento terrível, naquele momento triste, aonde aquelas pessoas que estavam com ele, seus soldados, queriam também apedrejá-lo, Davi angustiado, olhava para um lado, só via casas queimadas, olhava para o outro, via casas queimadas, olhava para trás, via o soldado querendo apedrejá-lo. O que Davi tinha que fazer? Olhar para frente, olhar para o alto. E Davi pediu que trouxesse então a estola sacerdotal. Davi, ele falou assim, olha, a melhor solução é entrar na presença de Deus. A melhor solução é recorrer a quem pode resolver o problema e nos dar uma direção. Então Davi pegou a estola sacerdotal e entrou na presença de Deus em oração. Irmão, é isso que é importante. A lição que Davi teve de tudo isso foi, primeiro, não entrar em guerras que não diz respeito a ele, batalhas que não são para ele entrar. Segundo, que na hora do desespero, na hora da provação, somente há uma solução: entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus. Davi, ele pega a estola, coloca a estola sacerdotal e entra na presença de Deus e se humilha diante de Deus. E Davi diz para Deus, Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me deixar, me ordenar, for comigo agora, e eu puder alcançar os meus inimigos, e poder trazer novamente tudo aquilo que eles roubaram de nós, trazer novamente as nossas esposas, os filhos, se o Senhor for comigo, eu vou. Olha para você que interessante. Agora Davi, ele pede direção de Deus. Não é como a outra guerra que Davi foi entrar para agradar reis, para se juntar a outros aliados. Não. Agora Davi, ele consulta a Deus. Isso que é importante, irmãos. Nas guerras nós temos que consultar o Senhor. Na hora da provação, na hora do vento, na hora da luta, o melhor caminho é consultar ao Senhor. É dizer, Deus, se o Senhor está comigo, se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor estiver comigo, abrir os caminhos, eu vou. Então, Davi, ele teve um grande aprendizado. E Deus falou para o Senhor, Davi, por mais que você está passando por lutas, eu nunca deixei de estar com você. Eu nunca deixei de estar do teu lado, eu nunca deixei de desampará-lo. Por isso Deus respondeu para ele, Davi, você pode ir, que você vai alcançar os seus inimigos. Deus deu uma direção para Davi. Dentro do problema, Deus deu uma solução e uma direção para Davi. E a Bíblia diz que Davi pegou os soldados valentes e foi atrás dos inimigos. E alcançou os inimigos acampados. E a Bíblia diz que Davi derrotou os inimigos e trouxe novamente tudo aquilo que eles haviam roubado, os amalequitas haviam roubado. Ó, algo que é forte aqui, irmãos, nessa passagem. Primeiro, a direção de Deus. Quando Davi buscou a direção de Deus, Deus deu a resposta para ele. E ele fez conforme Deus havia mandado. Por isso que é bom procurar a direção de Deus. Procurar, não sei qual problema você está enfrentando. Às vezes você está triste. Às vezes você está sem direção. Às vezes você está desanimada. Quem sabe tem dito, eu não sei o que eu faço mais, estou desanimado, estou triste, não consigo mais orar, não consigo mais entrar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que
O Espírito Santo, ele é o Consolador. Basta você buscá-lo. E ele vai vir te confortar, ele vai vir trazer um refrigério, ele vai vir dar uma direção. O Espírito Santo de Deus. Davi, ele tinha o Senhor, ele falava com o Senhor, e o Senhor respondia a oração de Davi. Davi guerreou muitas lutas, muitas batalhas, muitos gigantes ele teve que derrubar. Porém, Deus estava com Davi, e quando Davi pedia a direção de Deus, Deus se manifestava e dava a direção para Davi. Dava a direção para Davi. Davi, pastor, era uma pessoa escolhida por Deus. Aleluia, verdade. Né? Assim, né, como nós também, né, somos um povo escolhido de Deus, né? Somos um povo também marcado pelo Senhor. Somos um povo separado por Deus também, chamados para viver o extraordinário, as maravilhas de Deus. Mas para que essas maravilhas do Senhor, elas venham ser operantes em nós, elas venham de fato acontecer, venham se fazer vida, né? E a gente experimentar esse Deus de maravilha na nossa vida, é preciso a gente exercer a fé, né? E essa palavra de hoje, que o pastor colocou aí de 1 Samuel, capítulo 30, se você for meditar aí na sua casa, você vai poder, né, aprender bastante, porque tem muito ensinamento para dar para cada um de nós. O pastor já esmiuçou aí, falando muito bem, explicando para nós vários aprendizados que nós podemos obter com Davi, né? Davi, ele errou no começo, ele se precipitou em fazer algo que não era para ele fazer, sem antes consultar Deus, mas o bonito de tudo isso é que depois que ele viu as consequências do que ele fez sem antes consultar Deus, Davi, ele se recolocou em si e se apresentou diante de Deus. Mesmo que ele viu tragédia de sua volta, quando ele voltou para sua cidade, né, e viu toda aquela cidade destruída, queimada, suas mulheres haviam sido levadas, seus filhos. Então havia toda uma destruição e aquelas pessoas queriam ali apedrejá-lo, matá-lo, todo mundo em cima dele querendo uma resposta. O que restou daquele lugar queria que Davi fizesse algo para que reconstruísse tudo aquilo que foi perdido. E a Bíblia diz que naquele momento ele entrou em profundo desespero, ele chorou muito, ele ficou desesperado, angustiado, sem saber o que fazer. Ele não tinha resposta ali para dar para aquelas pessoas que estavam ali em cima dele, naquela pressão. Ele não tinha resposta para dar. Então ele sofreu uma dramática pressão psicológica, algo terrível na alma dele. Mas naquele momento, Davi, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, ele lembrou que existia alguém que podia dar a resposta que ele necessitava, que podia dar a volta por cima daquela situação e poderia dar a direção para ele, e esse alguém era o seu Deus. E foi isso que Davi fez. Davi, ele poderia ir até o sacerdote, pedir que orasse para ele e pedir que ele direcionasse o que ele tinha que fazer. Mas ao contrário disso, Davi tomou posição como homem de Deus. Ele mesmo pediu que trouxesse a estola sacerdotal e ele mesmo entrou na presença do Senhor. Olha só que bonito, ele mesmo, porque, irmãos, tem decisão, tem coisa que a gente mesmo precisa tomar. Tem situações que é preciso, nós temos um a sós com Deus, é eu e Deus, é você e Deus. Tem coisa que Deus quer falar direcionado para você. Então é preciso, em certas coisas na nossa vida, em certos momentos, para obtermos respostas do Senhor, direção de Deus, a gente se colocar no a sós com o Senhor. A gente entrar num secreto com Deus. A gente se conscientizar, se humilhar e reconhecer que a gente precisa desse Deus supremo. Que a resposta certa virá dele. E ele vai sempre nos falar quando a gente se colocar em oração. E foi isso que Davi fez, colocou a estola sacerdotal e ele entrou na presença do Senhor, ele se humilhou, ele se abriu verdadeiramente e Deus respondeu. Deus ali fortaleceu Davi, Deus ali encorajou Davi, Deus ali deu toda a direção que ele devia fazer e ele obedeceu. Ele seguiu as estratégias que o Senhor colocou para ele fazer e ali ele obteve a vitória.
E eu acredito que na nossa vida, irmãos, quando a gente se conscientizar que é preciso, não importa o que a gente já errou lá de trás, não importa as lutas erradas que a gente entrou, batalhas que não era pra gente entrar, que a gente batalhou e se frustrou, não importa quantas já foram, o importante é o agora, é o presente. O importante é esse momento que eu me dirijo para você. É esse dia de hoje, é esse presente, essa circunstância que você está vivendo aí no agora. Que eu e você precisamos, ouvindo essa palavra, aprender com Davi a se colocar, a se posicionar diante de Deus. Porque seja qual for a luta, como o pastor aí falou agora para você, que você está enfrentando, não existe nenhuma luta, nenhuma situação que Deus não vai dar resposta. Mas Deus só vai responder quando nós nos colocarmos a sós com Ele. Quando nós tivermos o nosso tempo de oração, de conversa, de meditação diante desse Deus maravilhoso. Por isso que o tempo a sós com Deus, o TSD, a gente usa muito essa sigla, né, pastor? TSD, que significa tempo a sós com Deus, é importante na vida de todo cristão. Não só, irmãos, a gente usar o TSD nos dias de vento, nos dias de tribulação, nos dias de angústia. Não, irmãos, o TSD é para todos os dias. Porque assim como a gente se alimenta, toma água, a gente se banha todos os dias, tantas e tantas necessidades, né, no nosso dia a dia, a gente precisa ter para se manter de pé, ter saúde, a gente precisa se alimentar para ter saúde física, mental, né? A gente precisa do alimento, precisa da água, precisa de uma vida saudável, equilibrada. A mesma coisa, irmãos, na nossa vida espiritual. O alimento espiritual é a palavra de Deus, o alimento espiritual é o tempo a sós com Deus, o alimento espiritual é a vida de oração com o Senhor. E quando a gente se mantém em fidelidade, em constância, dia após dia, faça sol, faça chuva, a gente se organizar, se disciplinar. Não, assim como eu tenho o horário do almoço, tenho o horário da janta, do café, o horário do trabalho, de voltar do meu trabalho, estar ali com a minha família, todos os dias eu tenho essa disciplina de fazer. Por que não a gente também não separar, irmãos, um tempo a sós com o Senhor? A gente se disciplinar, se agendar, não. Na minha vida eu vou ser radical com Deus, eu vou tomar uma decisão que eu preciso separar esse dia, esse horário durante esse dia, esse horário é sagrado para mim falar com Deus. Seja ele de madrugada, se for melhor para você, seja ele de manhã, antes de você ir para o trabalho, seja ele no seu intervalo do trabalho, ali na hora do almoço, não sei qual horário melhor para cada um de nós. Eu sei que é possível nós reservarmos alguns minutos do nosso dia para nós nos consagrarmos em tempo a sós com Deus, porque é necessário, irmãos. Para nós vencermos batalhas, pastor, para nós sermos fortes no Senhor, como é o tema dessa meditação de hoje, a gente precisa se fortalecer na oração. A gente se fortalece e obtém as respostas de Deus, o esclarecimento, a direção, a revelação do Senhor. É no tempo a sós com o Senhor. É na vida de oração. Não adianta. Claro que Deus usa outra pessoa para falar comigo. Quando Deus quer falar com você, Ele te acha, meu irmão, onde você estiver. Mas tem situações, como foi colocado no exemplo aqui de Davi, que Deus, muitas vezes, Ele quer falar diretamente para nós. Ele quer falar diretamente para nós, pastor. Glória a Deus. Irmãos, na hora da luta, só existe dois caminhos. Ou você se anima e vai para cima, como Davi fez, mesmo as pessoas querendo matá-lo, ele se animou em Deus, foi orar, pedir a direção. Ou você se entrega, desanima de uma vez, se entrega e deixa o negócio acontecer. Só tem dois caminhos, não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Por isso que nosso tema é ser forte no Senhor. Ser forte no Senhor. Davi, ele procurou na hora da luta e na hora da angústia ser forte. Tem pessoas que na hora da luta quer ser fraco, quer se esconder, quer desanimar, colocar a culpa em alguém, entendeu? O pessimista, ele é assim mesmo, ele sempre coloca a culpa em alguém, né? Mas, né?
porque fulano fez isso, porque é assim, o pessimista ele é desse jeito, entendeu? O otimista não, ele se tem um problema, ele tá vendo, a turma fala uma coisa contrária e fala, não, mas ainda dá pra, né? Eu ainda consigo, eu acho que se eu for pra cima, eu vou conseguir, se eu insistir eu consigo, mas o pessimista não. Se eu falar, fulano lá caiu, falar, ele já desanima. Ah, mas é por causa do buraco, é por causa disso aqui, porque quem colocou, entendeu? É assim. Então, você tem que animar-se no Senhor. E outra coisa que a pastora já disse, que eu quero frisar bem, que Davi, ele foi orar. Tem muitas pessoas que estão igual o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas nunca quer ir na casa de Deus buscar. Nunca quer ir na casa do Senhor buscar a bênção, né? Nunca. Nunca quer ir buscar. Então é sempre 6 horas por mim, entendeu? E Davi não, ele não esperou o soldado. Ele mesmo foi buscar Deus, ele mesmo foi orar, e ele obteve a resposta de Deus e obteve a vitória do Senhor. Então, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, buscarmos a Deus, porque Ele vai responder. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não conheceis. Mas é aqueles que clamam, que abrem a boca, que grita, que chora, é aqueles, entendeu? Não aqueles que ficam a boca fechada, entendeu? Quero orar com você nesse momento, meu querido. Quero orar com você. Quero orar nesse momento com você. Pega aí teu copo com água. Que essa palavra que foi ministrada nessa noite possa ficar no teu coração, possa trazer forças, possa trazer renovação sobre a sua vida. Amém? Pega a sua água aí agora. Meu Deus e meu eterno Pai, Deus do jardim do Getsêmani, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesse momento, meu Pai, eu entro na Tua presença, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor. O Senhor é o Deus que exalta quem o Senhor quer e que abate quem o Senhor quer. Que enriquece o homem que o Senhor quer, mas que empobrece o homem que o Senhor quer. Meu Deus, toca agora nessa vida e nesse coração que estão nos vendo nesta noite, estão nos vendo nesse momento, ó Pai, que ela possa ser impactada. Se porventura ela estiver triste, que receba a unção do Teu Espírito, Pai. Se estiver enfermo, que receba a cura em nome de Jesus agora, Pai. Entra nos ossos, entra na carne, entra no sangue, Senhor, e traz, Senhor Deus, ó Pai, imunidade agora, Pai. Frutifica essa água que ela vai tomar, ela vai beber, que ao beber, Senhor Deus, possa trazer cura, fortalecimento, Senhor. Em nome do Pai, também do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Beba dessa água agora. Meu querido, compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra com pessoas que estão precisando. Compartilhe essa palavra, né? Vai ser bênção na vida de outras pessoas também, né? E se você puder, dá um joinha aí no nosso canal, dá um like aí. Se ainda não é, se não é inscrito, inscreve no canal e comenta. Bem, a pastora lembrou que comenta. Comente o que mais tocou no seu coração, né? O que chamou a sua atenção. É importante, né? E também, se você recebeu oração, está se sentindo melhor depois da oração, né? Tem recebido bênçãos do Senhor através das mensagens que nós temos colocado, pode comentar nas mensagens, ver outras mensagens que nós colocamos aí também no canal, né? Em nome de Jesus. E nós estamos com o nosso culto presencial na IEQ, né? Terras do Sul, aqui em São José dos Campos, não sei onde você está me vendo, mas pode estar conosco. Você pode estar conosco se você quiser. Se for daqui de São José dos Campos, pode vir nos visitar aí, né? Na IEQ Terras do Sul. Nossos cultos é 19 horas aos domingos,
né? Estamos tudo mantendo a distância, com álcool gel, de máscara, né? Só pedimos que criança abaixo de 7 anos não venha, nem idoso acima de 60 anos. Amém? Te espero lá, em nome de Jesus. Um abraço. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém? Em nome de Jesus.